Boa noite. Deixa eu equilibrar esse negócio aqui. Boa noite. Que legal estar aqui com vocês de novo. Só vou esperar as pessoas entrarem para eu introduzir o tema. Quem for entrando, me dê boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Quem que tá aí? Boa noite, Maria. Quem mais tá aí? Quem mais? Me dê uma boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês nessa noite de quarta-feira que estão aqui comigo para falar sobre relacionamento, sobre o nosso papel no relacionamento. Oi, Adelma, minha querida, que bom que você está aqui com a gente. Quem mais? Olha, eu vou dar boa noite para as pessoas na medida em que eu consiga, porque às vezes eu engato aí uma primeira no meu raciocínio e eu não consigo parar, mas eu tô vendo todo mundo que tá entrando, curtindo, todo mundo que tá aí, tá bom? Boa noite, Maria, boa noite, Adelma. Quem mais tá aí? Falta me dar uma boa noite. Bom, gente, então eu vou introduzindo o tema. Oi, Débora! Que legal! Ai, que bom, querida! Que bom, seja muito bem-vinda aqui na página, nesse cantinho que a gente compartilha conhecimento, tá? Então, hoje eu pensei nesse tema pra gente conversar. Relacionamento é sempre um tema importante, atual. Boa noite, Silvana. E hoje, eu não sei que todos vocês leem os meus posts, mas eu fiquei pensando naquele post sobre o mala das relações e me deu vontade de falar sobre isso, de conversar sobre isso, né? Porque a gente está sempre muito pronto para julgar o papel do outro na relação, o quanto que o outro precisa melhorar na relação, o tanto que o outro não me respeita, o tanto que o outro não faz as coisas da maneira que eu gostaria que fizesse, e a gente às vezes tem um olhar menor para aquilo que a gente precisa mudar, para aquilo que a gente precisa construir em nós mesmos, para não pesarmos as nossas relações, para sermos mais leves, para não sermos reclamões, para não julgarmos tanto, não é mesmo? Então, essa live de hoje é para falar principalmente sobre isso, sobre você, sobre eu, sobre o outro e sobre as relações. Boa noite. Tá? Então, quantos de vocês conseguem perceber o seu papel na relação? Vocês conseguem ter a noção exata de quando a responsabilidade é de vocês? Quando que começa a minha responsabilidade sobre uma dificuldade ou uma questão na relação? Quando que termina a minha e começa a do outro? É muito difícil, de qualquer maneira que seja, a gente tentar imaginar o que o outro pensa ou tentar adivinhar como o outro se sente. É muito mais fácil, embora muito mais complexo, que a gente consiga entender sobre nós mesmos, que a gente consiga perceber o nosso papel na relação, a nossa responsabilidade na relação, o lugar que nos cabe como autor do nosso papel na relação para melhorar as situações que precisam ser melhoradas para a noite, para que a gente possa talvez fazer mudanças necessárias para que a gente tenha, para que a gente possa viver uma relação mais plena, mais tranquila. Porque assim, às vezes eu entro no modo reclamão, um modo de achar que tá tudo ruim, um modo de implicância com o outro, né? Então, assim, desde a respiração do outro até o jeito que o outro anda, até o jeito que o outro come, até as roupas que eles vestem, né? Que o outro ou a outra vestem, e às vezes eu não me dou conta disso porque isso vira o meu padrão de funcionamento. Então eu tô sempre no modo de julgar, tô sempre no modo de reclamar, tô sempre no modo de
pesar aquela relação e às vezes eu não percebo. E aí quando fica tudo muito ruim, eu não entendo por que ficou ruim, eu fico pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? Ou nossa, o outro tá tão irritado comigo, o que eu fiz? Porque na verdade são essas pequenas coisas que a gente para de se dar conta de quanto que mina a relação, né? Esses pequenos comentários, que era o que eu dizia naquele post, né? O mala da história, né? A pessoa que tá sempre levando uma energia difícil, pesando mesmo. Claro que não estamos todos sempre bem. Isso é natural que seja assim. A gente não tá sempre bem-humorado, a gente não tá sempre disponível para interação com o outro. Muitas vezes a gente tá num momento mais difícil, mas isso são momentos atípicos. Se o seu momento típico é estar mal, estar irritado, deprimido, você precisa ver o que tá acontecendo com você, né? Se você está bem, se você está funcionando emocionalmente e fisicamente de uma maneira saudável, não tem por que você estar sempre irritado ou irritada, mas e deprimido ou deprimida. Mas se estiver, busca um profissional para conversar sobre isso, para entender por que é que isso está acontecendo. Porque o nosso natural é que assim, que a gente possa estar bem na maior parte do tempo, né? Então, quando não estamos bem, é um momento atípico. E aí eu acho que a gente pode já sinalizar para o outro, olha, hoje não tô bem. Ai, hoje eu tô irritada. Eu ficar mais quieto em vez de ficar reativo, em vez de ficar falando demais, a gente poder se retrair um pouquinho, né? A gente perceber que às vezes a gente fica mais ácido, mais arisco e se colocar numa situação de proteger a relação, que é de não discutir naquela hora, de repente não ficar muito perto do outro naquela hora, né? Mas, assim, oi, querida, obrigada. Existem muitas pessoas que têm como sua rotina, o seu hábito, ser uma pessoa que pesa as relações. E até alguém me questionou sobre aquele post e me disse, nossa, mas isso não é muito, se você trabalha assim com os teus clientes, você não acaba sendo muito dura com eles? Então, assim, veja, gente, eu trabalho, o meu viés no consultório é sempre um viés de responsabilizar aquela pessoa. Eu sou extremamente acolhedora com os meus clientes, nos meus atendimentos. Eu acolho muito a dor, eu acolho o sentimento de todos eles, mas eu nunca deixo de os responsabilizar pelo papel que fazem nas relações ou pelas queixas que tem nas relações, porque eu acho que a gente só consegue realmente mudar aquilo que é da nossa conta, aquilo que existe dentro de nós. A gente pode passar uma vida desejando que o outro mude, desejando que o outro melhore, e pode ser que a gente passe uma vida esperando por isso sem conseguir, porque se o outro não quiser, ele não vai melhorar, ele não vai mudar, e a gente vai passar o tempo todo esperando que isso aconteça, numa expectativa que vai ser frustrada, né? Então, sempre mais importante que a gente consiga transformar a nós mesmos. E também existe outro lado, onde a pessoa é mala, né? Onde a pessoa com a qual você se relaciona, isso eu não tô falando só de homem e mulher, isso pode ser um irmão, isso pode ser um pai, uma mãe, um filho. Situações onde a pessoa com a qual você convive também pesa muito a relação e você carrega esse peso nas costas por medo de magoar, por medo de desagradar aquela pessoa por conta do quanto você a ama. E aí você acaba carregando um peso que não te pertence, um peso que não faz sentido para você, quando na verdade você está se colocando de uma maneira mais saudável na relação. Então, tanto perceber quando a gente pesa as relações é importante, quanto estar atento para quando a gente está vivendo um peso também. Quando o outro está trazendo um peso para a gente não se acostumar a carregar pesos e malas que não são nossas, né? O quanto que a gente pode, de repente, estar sinalizando para o outro que aquilo está acontecendo, que não estamos satisfeitos, que não estamos contentes em estar vivendo uma situação, sabe? Uma situação que fica pesada, que fica sem graça, que fica chato, fica ruim, sabe? Quando você tá ali e se você não se conhece muito bem ou se você não interioriza um pouco, você não entende o porquê que você de repente começa a se sentir mal ali. Pode ser um ambiente social, pode ser uma situação de família, uma reuniãozinha de família, qualquer coisa. Você começa a perceber que que a tua energia não tá boa mais, que você começa a se sentir meio amuado, meio irritado, porque às vezes você não tá conseguindo dar limite para aquele outro que acaba minando a relação, que acaba pesando a relação. É muito importante que você esteja atento, tanto para se perceber, quanto para poder sinalizar para o outro a hora que tá ruim.
Boa noite, Tayane. O tema é relacionamento. Eu no relacionamento, você no relacionamento, né? O outro no relacionamento, a minha responsabilidade sobre os meus relacionamentos, a sua responsabilidade nos seus, a responsabilidade do outro com o qual interagimos. Nós estamos falando sobre isso e eu estou inclusive esperando as perguntas de vocês, porque sempre enriquece muito, né? Mas eu acho assim extremamente importante que a gente tenha noção de se colocar, né, numa postura de entender o meu papel na relação e na mesma medida olhar para o outro e perceber quando que aquilo me abusa, quando que aquilo me agride, quando que aquilo me faz, quando é que aquilo me faz mal, quando é que aquilo subtrai da minha vida, né? Então, sabe aquela história do IP, da pessoa que tem um IP lá lindo, maravilhoso, todos já viram, eu também inclusive já escrevi sobre isso, tem um IP lindo, maravilhoso lá. Aí a pessoa olha, né? Uma delas tá olhando e diz: Ai, que lindo. E outra diz: Nossa, que sujeira, olha a sujeira que faz no chão. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter cuidado enorme para não se tornar essa pessoa que vê a sujeira do IP, né? Aquelas flores maravilhosas no chão, que vê a sujeira do IP, que vê essas flores lindas do IP como sujeira, ou tipo, ai, não devia estar aqui, sabe? Pra gente não ficar crica, pra gente não ficar uma pessoa num grau de exigência onde eu não me entrego pra nada, porque eu tô sempre arrumando, porque eu tô sempre tenso, porque eu quero tudo em ordem, porque eu não consigo curtir, porque eu não consigo aproveitar, e às vezes é só um hábito, às vezes a pessoa nem tá no modo de operação, modus operandis, de que ela nem se percebe mais quando tá agindo dessa maneira, porque acaba sendo tão normal para ela ser resmungão, ser reclamão, que aquilo passa a ser rotina. E aí os outros às vezes falam e a pessoa acha que está sendo criticada injustamente, acha que ninguém percebe o que ela faz de bom, né? Quando que a pessoa fica reclamona? Quando ela faz muitas coisas para os outros, às vezes quando ela faz tudo para os outros, ela acaba ficando uma pessoa reclamona, acaba ficando uma pessoa pesada. Como ela não consegue dizer chega, esse é o meu limite, ela começa a pesar as relações como uma forma de comunicação. Truncada, é óbvio, não é uma boa comunicação eu começar a pesar as relações, eu começar a fazer retaliações, eu começar a ficar emburrado, de bico, né? Simplesmente porque eu estou passado do meu limite ali, a pessoa não percebeu, eu não me comuniquei, e aí eu fico agindo assim, fazendo bico, parece coisa de criança daí, né? Fazendo birra, batendo pé, tá? Então é extremamente importante que a gente esteja muito atento ao nosso papel na relação. A Cristina tá perguntando alguma coisa aqui. Como se perceber na relação? Cristina, como se perceber em qualquer lugar do mundo, como se perceber no trabalho, como se perceber nas relações afetivas, como se perceber nas relações familiares, como se perceber enquanto indivíduo, autoconhecimento, processos de autoconhecimento. Eu como psicóloga friso sempre muito a terapia, acredito muito no trabalho psicológico, psicoterapêutico, mas existem muitas outras formas, às vezes numa filosofia de vida, às vezes na espiritualidade, às vezes num esporte, às vezes numa prática que interiorize você, seja lá qual for, existem N formas, né, mas eu sempre falo sobre terapia porque eu sou psicóloga e porque eu faço terapia há 1000 anos e sempre me fez muito bem. Aninha, oi amiga. Aninha, trazer leveza para o relacionamento, excelente. Pois é, né, gente? E é tão importante, principalmente num relacionamento, que não é mais novidade, né? Quando que não é novidade? Porque assim, tem essa coisa da paixão, não é só na relação homem-mulher, mulher com mulher, ou homem com homem, né? Não é na relação amorosa, assim, só de formar casais que a gente tem a paixão e que a gente projeta no outro. Muitas vezes uma relação de amizade nova, a gente também super projeta no outro e daí a gente mostra só você fez uma nova amiga, um novo amigo. Então a gente é o mais legal, a gente cuida daquilo facilmente, a gente acha a pessoa o máximo porque a gente não conhece tão bem, então a gente só vê a parte boa, né? E aí, depois do tempo, assim, vai passando, você vai conhecendo, né, aquela pessoa, seja um namorado, seja um amigo, uma amiga, e vai vendo que não são só flores, vai vendo que aquela pessoa também tem espinhos, né? O lado difícil da pessoa. E aí é quando eu acabo tendo que fazer um esforço para me envolver mais na relação, para respeitar a relação e para suavizar essa relação. Então, as relações de mais tempo, as familiares de tempo todo da vida, as de amizade mais longas e as de casal, a gente precisa ter um cuidado muito grande
para não tomar conta do outro na reclamação, para não tomar conta do outro no dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, de não, de repente não dar mais risada com o outro, não curtir mais assim do que deveria, sabe? Assim, deixar de curtir, deixar de se envolver de uma maneira bacana, mais solta, porque tá sempre naquela coisa de reclamar, de achar uma coisa para resolver, de achar uma coisa para melhorar. E acaba pesando, né? E acaba ficando chato. E muitas relações acabam por conta de estarem entediantes, por conta de estarem chatas, por conta de estarem sem graça, sabe? Então, a gente tem que cultivar isso de uma maneira a entender o meu papel dentro disso, quando eu tenho que melhorar e quando eu preciso sinalizar para o outro que ele também precisa melhorar. Oi, Dani! Deixa eu ler aqui. Perfeito. Ser você mesmo em constante transformação, sempre fiel ao que sente consigo e para com o outro através da comunicação. Se captei algo errado, perdão, não é exatamente isso. Exatamente isso. Primeiro, saber quem você é, né? Primeiro passo. Depois de saber quem você é, ser fiel aos seus mecanismos essenciais, aquilo que é realmente muito importante para você ao longo da vida. E depois disso, se comunicar para poder dizer para o outro quais são os aspectos que precisam realmente ser respeitados e quais aspectos você consegue mudar, né? E também poder, eu acho que à medida que a gente vai se conhecendo e se entendendo muito, é também muito difícil se relacionar com alguém que não tenha esse mesmo nível de autoconhecimento ou de autopercepção, porque a gente percebe que não fica harmônico, não fica um equilíbrio, né? Tem uma lacuna aí entre os dois. Então é sempre muito legal também influenciar o outro positivamente no sentido de se conhecer, de se buscar. Claro que a gente não muda ninguém, a gente não obriga ninguém, mas a gente pode disseminar bons conceitos e formas legais de viver a vida para o nosso companheiro, para o nosso amigo, seja lá quem for, para nossa família, né? Então assim, boa noite, Gisele. Então assim, é muito importante que você entenda quando é também que tá ficando ruim pra você, quando é também que o outro tá te agredindo, quando é que você, se você não se conhece, você não sabe o seu time pra dizer pro outro, ó, deu pra mim, tô cansado disso, né? Então é muito importante, o autoconhecimento é sempre um precursor, é sempre o fundamento de tudo para que você possa se colocar nas relações, para que você possa ser fiel a si mesmo e ser fiel ao que você precisa dentro da relação e poder pedir ao outro ou deixar muito claro para o outro o que você precisa. E pode pensar, talvez vocês podem pensar em várias relações, não necessariamente relações de casal, mas também relações familiares, às vezes muito complexas e comprometidas por conta de pessoas que levam um peso, colocam um peso e não tem limite. Então a pessoa que leva um peso para a relação, ela precisa de um limite claro. Mas, para que eu possa dar esse limite claro, eu preciso saber quando é minha responsabilidade. Porque eu não posso simplesmente não entender a forma com a qual eu me comporto e daí chegar para o outro e dizer que é responsabilidade dele. Para eu poder apontar para o outro as dificuldades dele, eu tenho que estar muito ciente das minhas, né? E sempre um jeito legal de acessar o outro, sabe? Um jeito de que você ser bem recebido quando você precisa conversar e colocar seus pontos de vista é você falar de uma coisa tua, é você poder dizer, eu tenho as minhas dificuldades, eu sei que às vezes eu erro aqui ou ali, mas eu percebo que nesse ponto específico a responsabilidade é sua, eu acho que você está trazendo XYZ para a relação que não é bacana. Esse é um jeito legal de abordar alguém, para que a pessoa tenha mais inclinação a te ouvir, e outra maneira também é poder dizer para o outro pontos positivos. A princípio, olha, você é muito bacana, você é muito carinhoso, mas você é um cara, você é companheiro, né? Você é um ótimo pai, ou você é uma pessoa disponível, mas, né? Então, assim, sempre que a gente quer acessar o outro e poder dizer aquilo que nos incomoda, a gente tem que arranjar um jeitinho de fazer isso. Eu não posso chutar a porta do outro, enfiar o pé na porta do outro sem que ele esteja imaginando que eu vou fazer isso e ser bem recebido. Vai visitar alguém, pra você ver, sem avisar, e arromba a porta dele, chega e fala, oi, veja se você vai ser bem recebido.
Não, você não vai ser, né? Porque a gente invade o espaço do outro sem pedir licença. Então, se eu quero que funcione, se eu quero que a minha relação funcione, se eu quero realmente somar, eu preciso adquirir formas de fazer isso. E não adianta eu estar com o conteúdo lá todo certo e eu ter razão naquilo que eu desejo falar e passar para o outro e eu não saber de que forma eu faço isso, qual a melhor maneira de abordar o outro. De nada me adianta ter o conteúdo certo e o certo, eu vou retirar as palavras, não gosto das palavras certo e errado, mas um conteúdo pertinente e eu não ter uma forma inteligente, né, que vai fazer com que o outro me escute, que vai fazer com que o outro entenda o que eu tô falando ou tenha disposição ao menos de começar a ouvir. Porque muitas vezes a gente fica nessa verborragia, falando as coisas pro outro, e o outro não tá nem escutando, o outro só tá esperando o momento, ele ouviu uma palavra que dá muita raiva nele, e ele só tá esperando um momento de poder se defender daquela colocação tua, não tá ouvindo o contexto todo, né? Então, gente, é muito importante que a gente esteja atento nas nossas relações. Então, se você tem alguma relação que te incomoda, alguma relação que te dá um desconforto, presta atenção nela. Veja se, de repente, a atitude do outro não é só se não, ela só não está reagindo à forma com a qual você se coloca, ou se realmente é ela que está pesando a relação, né? A gente, com relações, é muito difícil perceber quem começou, quem terminou, assim, quem vem antes, o ovo ou a galinha, né? O importante mesmo é que a gente esteja atento em conseguir romper ciclos disfuncionais, ciclos sabotadores da relação, sabe? Boa noite, Cleide, tudo bem? Perguntem, gente, vamos conversar. Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás. Oi, Ivani. Tudo bem, gente? Quem mais? Quem tem dúvida? Quem tem curiosidade? Tem tanta coisa para ser falado em relação a isso, né? Tanta coisa pertinente, importante. As relações, elas são tão importantes. Nós somos seres grupais, embora a gente precise sempre estar cultivando o individual. E como é difícil a gente balancear essas relações, como é difícil a gente saber até onde vai meu limite, onde começa o limite do outro, respeitar o espaço do outro, tão difícil que o outro respeite o meu espaço. São N conjunturas da vida, das relações que a gente precisa entender para poder manejar com um pouco mais de sabedoria, para poder manejar com um pouco mais de lucidez, para poder manejar com um pouco mais de calma, parcimônia, sem sair enfiando o pé na porta, né? Então, a minha fala hoje é bem nesse sentido mesmo, da gente poder entender e tirar o pé do acelerador quando eu tô tendo um comportamento ruim, quando eu tô sendo mala, quando eu tô sendo chato, né? E eu acho que passar a mão na cabeça ou dizer só o que a pessoa quer ouvir não engrandece em nada, né? Não faz com que ela se desenvolva. Então eu acho que sim, as críticas construtivas são muito importantes, são muito bem-vindas para quem quer se desenvolver. Se de repente você identifica que você é uma pessoa que não sabe ouvir críticas, tá aí uma super coisa importante para ser trabalhada, porque a gente precisa aprender a ouvir críticas, né? A gente precisa aprender. Só que também a pessoa que nos critica precisa aprender a nos criticar de uma maneira que faça com que a gente sinta vontade de ouvir aquilo, né? A Delma tá dizendo, e quando um relacionamento é de amizade entre amigas, ok? E a outra parte só humilha a pessoa na frente dos outros amigos. Como se dar com essa situação? Eu me separei dessa amizade porque por estar me fazendo muito mal. Então, então você estava carregando um peso, você estava carregando uma mala que não era sua, né, Delma? Eu acho que se a pessoa te sabota, te critica, é agressiva com você, não consegue ver você bem, realmente é uma amizade para você questionar se você dá o nome de amigo, colega ou sei lá, né? Porque amigo de verdade é aquele que consegue vibrar quando você tá bem, aquele que consegue te enaltecer, te colocar pra frente e também consegue te puxar a orelha, né? Oi, Justina, muito obrigada. Ah, Marley, muito bom, obrigada. Tamires, ninguém quer ouvir, só quero falar. Pois é, que tal a gente começar a mudar isso nos nossos pequenos universos, né? Que tal a gente
começar a ouvir para mudar um pouco essa estatística, né? Eu acho que hoje a gente fala demais, acho que a gente é muito verborrágico, eu acho que a gente não sabe a hora de perceber que o silêncio também comunica, então a gente fala, metade daquilo que a gente fala não precisava ser dito e às vezes a outra metade o outro não ouviu porque eu usei uma forma agressiva, porque eu pesei minha relação em vez de levar um ponto construtivo para trabalhar, eu pesei a relação. E assim, né, gente? Já estamos falando de tudo que é muito ideal, que é muito legal, que a gente consiga desenvolver, mas às vezes, realmente, o que acontece? Acontece que você fica nervoso, acontece que você estoura, explode, e também não tem problema que isso aconteça vez ou outra, não somos perfeitos e às vezes a gente tá com os hormônios mais aguçados, às vezes a gente tá com um problema no trabalho, às vezes a gente tá mais nervoso e acaba explodindo, não tem problema a explosão, a dificuldade mesmo é quando você explode, não tem discernimento disso e ainda acha que tá certo. Quando você não se dá conta de que você ultrapassou um ponto que não precisa, que não constrói, que você vai pro outro e ainda acha que ainda faz bico, ainda faz marra, entendeu? Mas se você sabe que você pisou na bola, quando você percebe que você agiu por impulso, você pode retomar aquela situação com o outro, você pode pedir desculpa, você pode dizer, putz, não queria ter tido essa reação que eu tive, eu não gosto de quando eu sou intempestiva, entendeu? E retomar, porque assim, a gente erra sempre, né? A gente só não pode ficar errando na mesma coisa. Vamos errar até morrer, porque estamos aqui para nos lapidarmos, estamos aqui para a gente evoluir. A gente não tá aqui para só ganhar estrelinha, né? Nas coisas que a gente faz. Nós estamos aqui muito mais para aprender do que para ensinar. Mas a gente não pode errar 10, 20 anos no mesmo erro. Então, se você percebe que você tá pesando a sua relação, se você percebe que você tá sendo meio chato demais, que você tá sendo meio mala, que as pessoas às vezes até estão te deixando meio de lado, revê teu comportamento, percebe se não tem algo realmente que você precisa alterar, tenta entender, vai fazer um processo de se entender para perceber o quanto que você precisa recuar, né? Que tipo de comportamento você precisa deixar de ter, o quanto que você precisa baixar a crista um pouquinho, pedir desculpa, pensar sobre o teu erro, se comprometer mais e não repetir o mesmo erro, porque tem isso, né, gente? Desculpa, não queria desculpa, daí a gente não pode viver uma vida no verbal, né, no pedir desculpa, a gente também precisa entender que as atitudes falam muito mais do que as palavras, comunicam muito mais do que as palavras e fazem com que o outro confie muito mais na gente, pelas atitudes do que pelas palavras, porque falar é muito fácil. Então a gente precisa, antes de tudo, mudar as atitudes. Eu preciso me olhar no espelho e me comprometer comigo assim, chega, eu não vou mais repetir esse mesmo erro. Eu não vou mais me colocar nessa situação. Posso me colocar em outras, posso errar em 20 outras coisas diferentes, mas eu não posso errar naquilo que eu venho errando há 20 anos. De novo, né? Ai, Dani, que legal que você está curtindo. Enxergar você mesmo, olhar para si, sempre será o mais complexo a fazer, mas sempre o que garante a lucidez da situação é a clareza dos fatos, ouvir e ouvir, certeza. Sinto que a velocidade do funcionamento da humanidade ultimamente te está atropelando a paciência do tal ouvir, tantos ruídos e distrações da tecnologia, enfim. Conectado com todos, menos consigo. Soltei um clichê, mas que não sai de moda. Esse papo rende, muito bom. Você é ótimo com as palavras, suas músicas são incríveis e o que você trouxe aqui é muito pertinente. E exatamente, a gente tem eu já falei isso em outras lives também, Dani, que a gente tem a impressão de estar super conectado, envolvido com o outro agora, porque a gente está a um clique de distância o tempo inteiro, e isso também pesa as relações, até foi bom que você disse, porque eu posso puxar um pouquinho esse assunto. Isso também pesa as relações, viu, gente? Esse monitoramento excessivo, essa coisa de
não trocar nunca o celular por um olho no olho, de eu não deixar meu celular para poder me conectar com o outro, né? Isso tudo também pesa as relações, isso tudo também faz com que desconecte, sabe como? Então eu acho super importante mesmo que a gente esteja mais conectado interiormente antes de tudo para perceber essa coisa toda. Boa noite, Mariana. Gil, fiquei com meu amigo e ele só quer amizade. Eu pedi pra não ver mais ele porque me apaixonei por ele. Depois me arrependi e pedi pra voltarmos a ser amigos e ele não quer mais me ver. Ah, Gil, então dá tempo ao tempo, sabe? Dá tempo ao tempo. A vida também tem uma direção legal, às vezes pra dar pra gente, e a gente fica atropelando, sabe? Se você fez sua parte, até voltou atrás e disse que gostaria e o cara foi pra lá, deixa ele pra lá e espera a vida acontecer, né? Ame-se mais do que você ama esse amigo ou essa amizade colorida. Oi, Paulo Henrique. Oi, Edilza, tudo bem, gente? Boa noite. Tá ficando claro, gente? Eu tô conseguindo passar realmente a minha ideia? Vocês acham que isso tá fazendo um eco dentro de vocês? Me falem, escrevam. Vocês acham que isso tá fazendo diferença, né? Vocês estão conseguindo imaginar as relações de vocês? Vocês estão conseguindo perceber quando é que vocês pesam as relações de vocês de uma maneira desnecessária, por hábito, por irritações, né, desnecessárias, porque às vezes assim, você chega irritado do trabalho, oi Elaine, boa noite, chega irritado de uma situação que às vezes não tem nada a ver com aquela tua relação e você chega e deságua exatamente naquela pessoa que você mais gosta. E por que a gente faz isso? Porque a gente acha que tá pronto ali, porque a gente acha que a pessoa nunca vai deixar a gente, que a gente acha que o jogo é ganho, né? Na verdade é que os únicos amores incondicionais são de pai para filho, de filho para pai, quando tem aquele vínculo realmente, esse tipo de vínculo parental, mas até essas relações se cansam, até essas relações são minadas e às vezes ficam prejudicadas, sabe? Pior até porque tem um pai e uma mãe e você nem sabe. Eles não te dizem não porque eles não podem te dizer. Então, qual é a qualidade da relação? A pessoa tá ali contigo por obrigação, por um vínculo sanguíneo. Então, nenhuma relação tá pronta. Nenhuma relação merece que você saia por aí arrastando os chinelos e não trabalhe por ela. Você fique aí meio jogado porque tá tudo pronto, achando que é assim mesmo, achando que é difícil mesmo se relacionar, então deixa assim, sabe? Então, eu acho super importante que cada um se policie, gente. E essa coisa de olhar para nós mesmos e nos cuidarmos nas nossas relações, para quem está começando a fazer um processo diário, tem que ser diário, tem que ser até eu ter isso como hábito, de eu poder me olhar dentro da minha relação. Depois, quando você já faz isso por mais tempo, você já deu muita cabeçada, a coisa vai ficando mais fácil, mas a princípio tem que suar a camisa. E daí eu pergunto para vocês, o que é nessa vida que não tem que suar a camisa, né? O que a gente realmente consegue de consistente que a gente não tem que suar a camisa para conseguir? Deixa eu ler aqui vocês. Muitas carapuças. Tive uma relação de muitos anos. Não foi como eu esperava, só que eu não consigo mais acreditar que alguém possa me amar de verdade. Isso é normal? Mariana, isso diz do teu funcionamento, isso diz do quanto que você ficou machucada e talvez não tenha lidado com esse machucado e o quanto que você precisa desenvolver o seu auto-amor para você saber que sim, você merece ser amada e que se não for para ser, você não estará na relação, né? Pode falar sobre amizades baseadas em nossas carências? Nossa, gente. E aí, garanto que todo mundo identificou alguma fase da vida em que tenha vivido isso, né? Tanto as amizades quanto as relações afetivas, né, de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, as relações amorosas, às vezes são calcadas pelas nossas carências, né? E às vezes as nossas carências também pesam a nossa relação. Porque se eu tenho uma amiga, eu quero que ela seja minha única amiga, eu não quero que ela tenha outra amiga, porque eu tenho ciúmes. Sim, gente, pasmem, isso acontece na idade adulta. Às vezes as pessoas têm ciúmes dos amigos na idade adulta e não tem lugar para isso na idade adulta. O mundo adulto não comporta muito bem as reações infantis, as reações primárias, né? Então,
um jeito de minar a sua relação e de trazer um enorme peso é quando eu coloco a minha carência, seja na relação de amizade, seja na relação amorosa, quando eu acho que eu tenho que ficar monitorando o outro, quando eu acho que prova de amor é o outro não ter outras relações, é o outro não sair sozinho, é o outro estar ao meu dispor o tempo inteiro, né? Isso pesa tanto as relações, gente. Tem muitos pais que também têm ciúme dos filhos, que às vezes o filho não pode namorar direito, não pode ter amigo, né? E isso, assim, isso é um desespero de causa, e a pessoa que vive isso, ela precisa de ajuda pra sair disso, porque ela vai acabar sozinha, porque ninguém aguenta isso por muito tempo, né? Então, amizades e relacionamentos baseados em carência são relações que estão fadadas a nos trazerem um problema para que a gente tenha que administrar depois, porque não existe não tem como isso dar certo por muito tempo. Vai acabar numa briga homérica ou vai acabar em ambas as pessoas estarem ligadas somente pela dor, porque se tem um carente e outro carente, funciona, a relação vai longe na disfunção. Se tem um carente e um que não é carente, a relação não vai longe, porque esse que não é carente vai ficar com a paciência curtíssima, não vai querer continuar na relação. Então, as carências pesam enormemente as nossas relações. No que uma relação tem que ser baseada para ela dar certo? Tem que ser baseada numa escolha em que eu desejo aquela companhia porque me faz bem, eu desejo aquela companhia porque tem sinceridade, porque aquela companhia é aquela pessoa que eu escolhi para fazer a vida junto comigo, seja em qual âmbito for, seja como casal, seja como amigo, até família mesmo, de eu quero estar mais próximo e tal. Essa pessoa tem que saber, tem que ter prazer quando eu tenho sucesso, prazer em estar comigo, e tem que também saber lidar com os meus defeitos, com as minhas dificuldades e puxar minha orelha. Essa relação é uma relação saudável, é uma relação calcada no desenvolvimento, na evolução mútua. Essa é uma boa relação para se ter. Ler seu post da mala me fez perceber me fez perceber algumas atitudes minhas e dos outros. Me fez pensar o dia todo, ficou ecoando dentro de mim, pensar em ser a mala ou ter uma ao lado. Sabe, Cristina, fico feliz de ouvir isso, porque assim, as coisas que eu escrevo, e quando vocês me dão feedback de que elas fazem bem, e bem pra mim não é assim, fiquei feliz com o que a Ana escreveu. Tem pessoas às vezes que ficam com raiva de mim pelo que eu escrevo, tem pessoas que ficam irritadas comigo, tem pessoas que ficam me achando uma... Entendeu? Mas o que eu quero mesmo com as coisas que eu escrevo e com as coisas que eu falo, que eu trago aqui, é desconfortar vocês no sentido de fazer vocês saírem do lugar comum, de fazer vocês, de ajudar vocês, não faço nada por ninguém sozinha, né, gente? De ajudar vocês a se desenvolverem, a se lapidar, a evoluir. E como é que a gente evolui? Olha lá a borboleta. Olha o esforço da lagarta para virar uma borboleta, gente. A natureza tem tantas respostas. Se a gente observar a natureza, a gente entende tanto, né? Olha um parto, meu Deus. Olha o parto como é um suador para nascer uma mãe, para nascer um bebê, né? Então tudo que a gente precisa, sempre que a gente precisa se desenvolver e crescer, existe um desconforto. Não tem como eu me desenvolver linda e bela sem suar minha camisa, sem sentir nada, sem sentir uma dorzinha, sem sentir um desconforto. Não existe isso, né? Para eu mudar de tamanho, para eu crescer, seja fisicamente, né? Para quem faz musculação, por exemplo, também dói. Seja para eu evoluir emocionalmente, espiritualmente, eu sempre vou ter que lidar com o desconforto, com estar num novo lugar emocional, físico, seja lá o que for. Até eu me acostumar com ele, vai ter um desconforto, né? Então eu fico muito feliz de saber que isso que você falou que fez eco dentro de você, fico muito feliz e satisfeita de poder ter participado de talvez de uma mudança tua, de uma venda a mais que caiu dos seus olhos, né? E eu acho que essa é a ideia mesmo. E eu sempre digo em todas as minhas lives que vocês que estão aqui me fazendo companhia à noite, né? Que deixam de fazer outra coisa pra estar aqui, pra estar me ouvindo, são pessoas que já têm uma vontade a mais de ser diferente, de ser melhores, pessoas que já querem se melhorar, se descobrir. Então, vocês também passam a ter uma responsabilidade de plantar essas sementinhas no universo
no pequeno universo de vocês, né? No infinito particular de cada um de vocês, vocês têm a responsabilidade de colocar essas sementes, né? De serem um vento para essas sementes, para que elas possam realmente fazer. Como que a gente faz um mundo melhor? Né? Não começa em casa, não começa ali. Esse é um clichê. Dani, se você tá ainda ouvindo aí, esse sim é um clichê. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É um clichê? É, mas é mentira? Não, é verdade. É isso? É, sim, é isso. Pessoas mais que entendem mais de si, pessoas que não precisam ficar super agressivas num jogo de futebol, porque elas sabem onde colocar sua raiva, trabalhar sua raiva, elas sabem os motivos da sua raiva, entende? Então, pessoas que entendem o seu lugar nas relações, pessoas que percebem, ai, pesei, ai, fui mala, fui chato, né? De você poder chegar a dizer pro outro, ai, desculpa, eu tô insuportável, nem eu tô me aguentando. Às vezes de poder ter essa humildade, de poder dizer isso e saber que o outro não vai deixar de te amar se ele realmente te ama. Ele vai te amar mais se você tiver uma atitude de autopercepção do que se você estiver sempre numa pose de nunca conseguir pedir desculpa, nunca conseguir rever um comportamento, porque às vezes até você sabe que tá errado, mas você não quer admitir por medo de que se o outro entender que você realmente tem problemas, não vai querer estar contigo. Né? Então, às vezes, as pessoas também se deixam minar a relação porque tem medo de dizer, ó, não tô dando conta, não tô conseguindo, tem medo de falhar claramente aos olhos do outro, como se já não estivesse falhando, né? Fingindo que não. Tem medo de dizer e falhar claramente aos olhos do outro, e aí aquele outro não te querer mais, não querer sua amizade, não querer a relação contigo, e assim, daí o que isso denota? Falta de autoestima, de autoconfiança, porque assim, pra eu estar numa relação com alguém, se eu estiver esperando sua parte boa, eu tô viajando, né? Eu tô numa ilusão profunda, porque numa relação existe a parte boa e a parte ruim. E aí eu acho que assim, a gente acaba ficando numa relação onde a gente põe na balança e as coisas legais, funcionais, que dão prazer pra gente, que a gente admira no outro, pesam mais, são maiores do que as dificuldades. É por isso que a gente fica na relação. Agora, se o outro é meio legalzinho, tem um monte de problema, de defeitos, de coisas difíceis o tempo inteiro, eu tenho que ver no que eu tô me submetendo também, né? Percebo que é toda vez quando estamos juntas com amigas. Por mais que eu fique lá no meu cantinho, minhas outras amigas querem estar juntas, me procuram, a gente brinca, dá gargalhadas. Mas infelizmente, essa pessoa não tem como conquistá-la. Já fiz de tudo para que ela se sinta bem ao meu lado, mas infelizmente não sei como agir com ela. Fiquei triste, me sentindo culpada por ela ser assim comigo. Gosto tanto de fazer amizade e ser sincera com o outro. Então tira esse. Você mesmo tá se pesando, né? Tira esse lugar de culpada aí, sai desse lugar de culpada, né? Se a pessoa, se não tem jeito de conquistar a pessoa, por que você ainda tá tentando? Se ela não quer ser conquistada por você, por que você tá tentando conquistá-la? A gente tem que tentar conquistar e investir naquele que que quer saber da gente, né? Naquele que faz festa pra gente, naquele que gosta de estar com a gente. Por que nós vamos ficar pulando cerca de arame farpado para conseguir alguma coisa, se a gente pode de repente conseguir as coisas que estão mais ao nosso lado, às vezes disponíveis, e a gente tá de olho naquele impossível, sabe? Por que isso, né? Pra que isso? Que mais, gente? Vocês viram quanta coisa? Vocês viram como é complexo? Então, assim, que horas são, por favor? Pra gente simplificar essa coisa toda, eu acho que alguns pontos importantes de treino para quem ainda não começou, para quem tá no comecinho, é se policiar nas relações, começar a se perceber nas relações. Daí você pode dizer, ai Ana, mas eu vou me sentir estranho, vou ficar meio travado. Não tem problema que você fique mais quieto, que você fique mais observador, não tem problema nenhum, né? Você só. Obrigada, já viu o horário, gente, obrigada. Não tem problema nenhum você se colocar numa posição de espectador de uma situação social, de uma situação familiar, onde eu tô entendendo ali qual é o meu lugar, né? Como é que eu me comporto? Não tem como a gente se analisar e se perceber se a gente não fizer um pouco de silêncio. Não tem como a gente se entender se a gente não parar para olhar para dentro um pouquinho. Então, se eu quero entender como é que eu tô agindo nas minhas relações, eu preciso silenciar. Eu preciso silenciar e tentar me escutar.
Eu preciso ver o olhar do outro pra mim, se é um olhar de afeto, se é um olhar de saco cheio, se é um olhar de, né, pensem assim, o que que as pessoas sempre me dizem, as minhas relações de afeto mais próximas, mais vinculadas, quais são as reclamações, o que dizem de mim? Veja se repetem essas reclamações. Se muitas pessoas estão falando a mesma coisa para você, provavelmente seja verdade, provavelmente seja uma dificuldade tua. E aí a gente, em vez de ficar olhando para o outro assim, ai, tá me julgando, ai, e já pensar alguma coisa para rebater, escuta, pega para você e analisa. Talvez você simplesmente pegue e jogue no lixo, aquilo não seja útil, mas talvez aquilo seja exatamente o que você precisa escutar. Eu gostaria de saber. Eu conheço alguém que está querendo a pessoa, mas ao mesmo tempo eu não quero mais. Eu gostaria de saber. Eu não entendi sua pergunta, Helena. Se você puder. É tão difícil essa comunicação aqui. Se vocês pudessem falar comigo, mas lendo assim, eu não entendi sua pergunta. Eu sempre me senti incomodada quando alguém não correspondia à minha amizade. Às vezes não entendia o porquê, se eu não tinha feito nada e a pessoa não gostava de mim, não correspondia. Exatamente, sabe por que isso? Porque a gente acha que tem que ser aceito por todo mundo, a gente acha que tem que ser gostado por todo mundo, a gente acha que precisa caber em todos os sapatos, né? Eu calço 38, eu não vou tentar caber no 35, 36, no 39, no 40, porque um vai machucar, o outro vai ficar frouxo, vai cair do meu pé. Então eu tenho um número que me serve, entende? Então assim, a dificuldade é essa, porque a gente também fica achando que tem que caber em tudo que é lugar, e a gente não tem que caber em todo lugar, e às vezes a gente tá ali aguentando o peso das relações por achar que a gente precisa conquistar aquela pessoa, por achar que sim, porque eu só vou ser bom se eu conquistar essa relação, ou se essa pessoa gostar de mim. Não, gente, perde tempo não. Não perde tempo nisso, sabe? Vai onde tem amor, vai onde tem calor humano, vai onde tem um olhar para você de aprovação, sabe? Cultiva as tuas relações, sua pelas suas relações que vale a pena, mas antes de suar por elas, descubra quais valem a pena, né? Não vai ficar suando por todo tipo de relação, não vai ficar colocando melancia na cabeça para a pessoa olhar para você, porque de repente essa pessoa, seja lá o que você coloque na sua cabeça, ela não vai olhar, porque ela não tá na tua vibe, porque você não tem a ver com ela, porque simplesmente não vai rolar, porque não bate o santo. A gente não tem que ser aceito por todo mundo, a gente não vai ser aceito por todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender isso de uma vez por todas, de que não agradamos a todos, e se estivermos agradando a todos, significa que não estamos agradando a nós mesmos, né? E falando de peso de relações, de dificuldade, eu e o outro, tal, uma cliente minha me falou uma coisa muito legal, que ela tá tendo num curso, algo assim, que a pergunta era a seguinte: você fala não sem culpa e sim sem raiva? Então eu acho que é isso aí. É isso aí. Você fala não sem culpa? Você fala sim sem raiva? Porque se você fala não com culpa e sim com raiva, significa que você está carregando um peso para ser aceito, reconhecido e desejado pelo outro, né? Parabéns pelos vídeos também, obrigada. Você é ótima, estou cercado de gente muito inteligente, Dafinha não me deixa mentir. Uma das coisas que eu acho fundamental é que esquecemos o tamanho da responsabilidade que existe nas palavras e atitudes em um relacionamento. Talvez o respeito seja o mais importante de fato, acima de tudo. Quando ele é o carro-chefe da relação, muita coisa vai pro caminho certo. Já ouvi casais se ofendendo durante uma discussão. Ai, não consegui ler o resto aqui, Dani. Mas eu acho que o respeito é o ponto. E uma coisa, gente, é muito importante. Deixa eu falar primeiro. Mandar um beijo pra Daphne, maravilhosa, que é mulher do Dani. Maravilhosa, psicóloga maravilhosa. Eu acho que o respeito é muito importante, é o carro-chefe sim, e ele é diferente pra você e diferente pra mim. Às vezes o que eu considero ser respeitada, o meu cônjuge ou o meu amigo, minha amiga, não considera a mesma coisa. Eu preciso ouvir ler o outro, não só ouvi-lo verbalmente, mas ler o outro, conhecer aquele outro, ter paciência para avaliá-lo, para entender o que significa ele, como que ele se sente respeitado ou não respeitado. Eu não posso usar o meu critério de ser amado, respeitado, considerado para o outro. Cada um tem uma cartilha, esse é o grande problema. A gente mede o mundo pela nossa fita métrica e a gente vive nas relações fazendo tudo
como se fosse pra gente, e daí a gente atropela o outro, a gente não olha o outro, né? Então a gente tem que olhar o outro e descobrir o que é respeito pro outro e respeitar aquilo que é primordial pra ele, assim como a gente precisa descobrir o que é muito necessário ser respeitado em nós pra poder comunicar pro outro. Eu não consigo gostar de ninguém porque será? Recebo muitas mensagens, pedidos de namoro e eu não consigo aceitar. Por que será? Mari, querida, conversar com alguém, uma terapia, né? Devagar mais sobre isso, aprofundar esse assunto. Com certeza tem alguma coisa aí no teu mecanismo que tá te travando, principalmente para gostar de quem gosta de você, né? Então talvez você deva realmente trabalhar isso em terapia, um ponto super importante. Aconteceu no meu local de trabalho, super chato, a pessoa chegou e simplesmente não me aceitou, ela nem me conhecia, me detonou, perdi o emprego por causa dela. Nossa, super chato. Pois é, né, Rosana? Então, assim, talvez não fosse lugar pra você estar mesmo, né? Porque como é que será que se você agiu quando essa pessoa te provocou? Talvez você tenha tido uma dificuldade muito grande de lidar com essa provocação e talvez seja isso que você precisa trabalhar, porque vai ter outras, não vai? Essa não foi a última. Existe gente assim no mundo e por isso que quando eu escuto as minhas amigas falando dos filhos na escola e dizem, ai, eu tenho até vontade de tirar o fulaninho da escola porque o ciclaninho, ai, por causa dele, eu falei, tá, mas você vai pra outra escola e vai ter o Beltraninho lá, que vai fazer a mesma coisa. Então, gente difícil no mundo tá cheio. É gente que precisa aprender a lidar. Tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu espero ter dado o meu recado. Eu acho que agora a gente vai começar a finalizar. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia que eu tive vontade de passar, que é assim, por favor, prestem atenção no seu papel na relação, não pesem demais as suas relações, porque ninguém vive de amor, nem numa relação de mãe e filho. Nem assim pense no resto. Precisamos todos estar atentos para não pesarmos as relações, precisamos estar atentos para comunicar ao outro quando ele também está pesando a relação, tá? Eu quero passar para vocês, pra quem não me segue ainda lá no Instagram, é Psi Ana Luísa FCG. E essa live vai ficar aqui gravada na minha página e logo depois vai pro canal do YouTube, tá bom? Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que daqui 15 dias eu tô aqui de novo, vou tentar até estar antes, tá bom? Obrigada pela companhia, vocês estão de parabéns por estarem aqui ouvindo isso tudo, vocês estão de parabéns por serem pessoas que escolheram se desconfortar numa quarta-feira à noite e pegar aí umas pílulas de psicoterapia, né? Deixa eu ler aqui. Beijo a todos vocês. Mari, beijo. Dani. Dafinha mandou um beijo. Beijo pra ela, linda. Dani, beijo. Marley, beijo. Cristina, Rosana, todos vocês, obrigada pela companhia, tá bom? Quem quiser assistir, indicar as pessoas pra assistir, vai estar salvo aqui na minha página, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite.